Bom, pessoal, dando continuidade aí aos exercícios, né? Exercício 37, então, poligonais geodésicas, né? Geodésia e ajustamento. Obtém as coordenadas geodésicas em cercas 2000 dos vértices da divisa V1, V2, V3, V4 e V5 do imóvel que consta na caderneta de pontos em formato eletrônico. Levantamento imóvel Pântano do Sul. Os pontos foram determinados, né, por posicionamento GNSS. Estão no sistema de coordenadas UTM, Cirgas 2000, Fuso 22 Sul. As coordenadas estão em um plano topográfico horizontal com orientação arbitrária. As coordenadas UTM e a altitude elipsoidal dos pontos de apoio são fornecidas a seguir. Cirgas 2000, Fuso 22 Sul. Bom, aqui faltou, né, fornecer as coordenadas dos pontos de apoio do GNSS. Mas qual que é a ideia aqui? Então aqui a gente, novamente, né, está integrando dados de GNSS com estação total. Nesse caso, então, é outro caso com dados reais, né, a gente realizou aqui no IFSC. Então, esse é o croquis do levantamento, tá? Então é um imóvel, né, um imóvel urbano, com 5 vértices de divisa, V1, V2, V3, V4 e V5. Esse V5 está bem no alinhamento do V1 e do V4, mas ele é necessário porque aqui muda o vizinho, né? Muda o confrontante, tá? Enfim, esse levantamento então foi realizado aqui com 2 pontos determinados por GNSS, né? O IFSC1 e o IFSC2, então a estação no IFSC1 com ré no IFSC2. Daqui se conseguir avisar os vértices da divisa V2 e V3, né? E mais alguns pontos aqui, né? Do meio-fio, da rua, enfim, das edificações ali, etc, né? E também foi lançado um ponto de estação auxiliar, tá? Né? Uma servidãozinha aqui, né? Ao lado do imóvel. E aí, com a estação total nesse ponto auxiliar visando o IFSC1, se visou ali, então, os outros vértices da divisa, né? O V4, V5 e o V1, bem como aqui, né? Pontos aqui de edificação interna do imóvel, né? Então foi um levantamento aí com 2 pontos de estação, né, o IFSC1 e o auxiliar 1, uma poligonal aberta, né, então com estação conhecida no IFSC1 com ré no IFSC2, só esses 2 pontos foram determinados por GNSS, tá? E foi feito aí o levantamento desse imóvel urbano, né? Então, o que o exercício está solicitando? Está solicitando as coordenadas geodésicas, latitude e longitude, né, desses vértices de divisa, né, o V1, V2, V3, V4 e V5, tá? Vamos simular, né, como no INCRA, né, quando se está falando de vértices de divisa, né, a gente quer coordenadas geodésicas, latitude e longitude, não coordenadas UTM, por exemplo, né, pela questão da limitação do fuso ali, né, da área de abrangência de cada fuso. Bom, então, coordenadas geodésicas, né, latitude e longitude aí dos 5 vértices de divisa, né, e esse é o problema que nós temos que solucionar, tá? Aqui só para referência, né, algumas fotinhos, tá, né, para ter uma noção de como foi feito o levantamento, né, aqui seria o imóvel, tá? Deixa eu ele não tá indo. Tá. Aqui só um mapa de situação, né? Então o IFSC2 estava aqui nessa esquina, né? E o IFSC1 aqui próximo ao imóvel. Aqui uma visão da rua, né? Então o IFSC1 aqui, né? Um ponto de estação por aqui, visando lá o IFSC2, né? Mais próximo lá da esquina, né? Então uma boa distância de ré, né? E aqui só né? Dá para ver a entradinha da viela aqui, né? Paralela ao imóvel para fazer o levantamento lá dos vértices ao fundo, né? Os vértices de divisa ao fundo lá desse exemplo. Bom, então o que nós temos, né? Deixa eu fechar aqui o croquis. Nós temos os dados do GNSS, que não estão no enunciado, né, mas claro que eles são conhecidos, né, e os dados da estação total. Né. Qual que é a diferença desse exemplo para os anteriores, tá, pessoal? É que aqui, ó, a gente não vai entrar com o arquivo de medições M21 da estação, né, ângulos e distâncias. Aqui a gente já vai entrar
com o arquivo de coordenadas, né? Coordenadas x e y, coordenadas no plano topográfico horizontal da estação com orientação arbitrária, né? Então, ou seja, né, a estação total foi instalada no IFSC-1, visou o IFSC-2, né, num plano topográfico horizontal ali, tá? Com coordenadas arbitrárias, orientação arbitrária, enfim, e assim foi feito o levantamento, tá, pessoal? E a gente não vai trabalhar aqui com os dados brutos, né, ângulos e distâncias. Nós vamos trabalhar com as coordenadas, tá, nesse plano topográfico horizontal. Então a gente vai descarregar, né, descarregou um arquivo de coordenadas, tá, x e y, e não um arquivo de medições, né, distância inclinada, ângulo horizontal, ângulo zenital, enfim, tá. Essa é a diferença dos exemplos anteriores, tá. Deixa eu mostrar aqui o arquivo, levantamento imóvel Pântano do Sul. Então aqui, ó, o nosso sistema arbitrário, né, o plano topográfico horizontal arbitrário, o IFSC-1, com coordenadas 1000 e 2000, tá? E cota 10, né? E o IFSC2, né, tá ali também com as coordenadas nesse sistema arbitrário, né? Então aqui a gente considerou o eixo Y, né? O IFSC1 e o IFSC2 com a mesma coordenada no eixo Y, né? 2000, variando apenas no eixo X, né? As coordenadas do IFSC1 para o IFSC2, né? Ou seja, vamos assim dizer, o azimuth do IFSC1 para o IFSC2 seria 90 graus, né? Mesma coordenada em Y, só variando ali a coordenada X, né? O IFSC2 à direita do IFSC1. Então daria ali um azimuth de 90 graus nesse sistema topográfico arbitrário. Né? A cota aqui do IFSC2, né? Enfim. E as coordenadas dos demais pontos, né? X, Y e a cota, né? Nesse sistema arbitrário, tá? Então essas são as informações que nós temos. Quando a gente tem uma poligonal, né, fechada ou enquadrada, que a gente tem que compensar os erros, né? Então, pessoal, aí a gente não pode entrar com esse tipo de arquivo, né? Por quê? Porque se a gente entrar com as coordenadas x e y, né, arbitrárias ali, enfim, né? Arbitrárias não, né? Mas no plano topográfico, né? Que foi arbitrário ali, o plano topográfico horizontal, a gente não tem como fazer a compensação, né? Calcular o erro de fechamento angular e depois o erro de fechamento linear, né? Então a gente tem que entrar com o arquivo bruto das medições, ângulos e distâncias. Nesse exemplo, que a gente está falando de uma poligonal aberta, sem controle, né? Tanto faz entrar com as medições ou entrar com as coordenadas, né? Porque a gente não vai ter compensação de erros da mesma forma, né? De qualquer forma. Então, nesse caso, sim, a gente pode entrar com esse arquivo de coordenadas da estação, né? No plano topográfico horizontal qualquer, tá? Inclusive, né, essa é a finalidade, né, a gente fazer vários exemplos diferentes de vários tipos de situações aqui, né, para vocês olharem vários tipos de aplicações práticas aí, né, que vocês poderiam ter na vida real, tá? Então esse é o arquivo da estação total, coordenadas no plano topográfico horizontal. Bom, as coordenadas do GNSS, né, vão ser ali coordenada UTM, este-norte, né, e ou latitude, longitude, enfim, mas vai vir com a altitude elipsoidal, né, Hzinho, e não com a altitude normal, Hzão, né. Então, nesse exemplo, assim como no anterior e nos anteriores lá anteriormente, tem que ser feito primeiro aí o nivelamento por satélite GNSS, né, para converter as altitudes elipsoidais para altitudes normais. A gente não vai repetir, pessoal, tá? Vocês vão ter acesso a esse material no SIGA, né? Mas, enfim, não é o objetivo aqui agora, né, nesse conteúdo, ficar revisando a exaustão o nivelamento por satélite NSS. A gente já fez vários exemplos nesse sentido, inclusive no vídeo anterior, né? Então, vocês vão ter acesso a esses arquivos e vocês podem fazer para treinar, enfim, né, ou para conferir, enfim, mas a gente não vai fazer aqui tudo de novo, tá? Desde o zero. Vou apenas comentar rapidamente. Então, a gente tem aqui um arquivo de entrada no ProGrid, tá? Que a gente vai ter as coordenadas UTM, né? Dos dois pontos rastreados com GNSS, o IFSC1 e o IFSC2, tá? Fazendo essa entrada no ProGrid, a gente teria as coordenadas geodésicas, né, do IFSC1 e do IFSC2, tá? Então, o TM aqui, né, o fuso 22, beleza. No MapGel, né, aí a gente entra ali com a latitude e a longitude que a gente obteve no ProGrid, né, do IFSC1 e do IFSC2, para obter as ondulações geoidais, né, do IFSC1 e do IFSC2, tá? Ponto base para fazer o nivelamento por satélite GNSS, né? O mesmo do exercício anterior, tá, pessoal? A gente está ali no sul de Florianópolis, né? Então, a mesma região ali. Então, aquele RN 2005M, né, do SGB, do IBGE,
que também foi rastreado, né? Também tem o seu posicionamento por satélites, né? Não oficialmente vinculado ao SGB, né? Não homologado pelo IBGE, mas aquele marco de concreto foi ocupado com receptor GNSS e teve a sua altitude elipsoidal determinada também, né? Enfim, detalhes no exemplo anterior. Aqui está o PDF das duas monografias, né? Da RN via SGB e do rastreio SAT, né? Que foi realizado, tá? E seguindo esse passo a passo, né? Enfim, já está aberto. Então, seguindo esse passo a passo, enfim, vocês iriam acabar preenchendo a nossa planilha ali de conversão de altitudes, né? Entrando ali com esse RN como ponto base, né? E entrando ali com os dois pontos, né? O IFSC1 e o IFSC2, os dois pontos do rastreio GNSS, né? Com as ondulações geoidais obtidas no MapGel, enfim, a gente acaba obtendo aqui as altitudes normais, tá? Dos dois pontos, né? Do IFSC1 e do IFSC2, tá? Então, essa é a primeira parte, né, o nivelamento por satélite GNSS dos dois pontos rastreados com GNSS. No GeoOffice, o que a gente vai fazer, né, depois que isso já foi feito? Né? No GeoOffice, a gente vai importar, né, esses dois pontos, né, como pontos UTM, né, pontos conhecidos, fazer a configuração da geodésia, no caso, né, para esses dois pontos, porque eles também são pontos do plano topográfico horizontal, né, então lembram, né, aqui a gente vai fazer aquela transformação de coordenadas, né, do plano topográfico horizontal, né, para o plano TM. Tendo as coordenadas UTM, o software já nos fornece as coordenadas geodésicas, latitude e longitude, tá? A gente vai fazer a configuração da geodésia com esses dois pontos, né, o IFSC1 e o IFSC2, e vamos antes entrar ali com um arquivo de coordenadas no plano topográfico horizontal da estação, né? E aí, enfim, clicando em salvar, a gente acaba obtendo as coordenadas geodésicas, né, de todos os pontos, incluindo os pontos de divisa, né, os 5 vértices de divisa ali, V1, V2, V3, V4, V5, que é o que nos interessa nesse exemplo. Tá? Bom, então como é que a gente faz a brincadeira, né? Vamos lá. GeoOffice, criar um novo projeto. Né? Esse aqui é o exercício 37. Então, por exemplo, exercício 37, localização, né? Então definir o diretório aqui, por exemplo, lá na área de trabalho. Né? Beleza. Avançar e concluir. Criamos o projeto. Primeiro passo, configurar a geodésia, né? Como sempre. Então, arquivo, configurações gerais, geodésia. Opções, nesse caso, georreferenciamento poligonal topográfica, sistema geodésico CIRGAS 2000, né? Vigente no Brasil atualmente. Agora aqui, ó, essa é a diferença para os exercícios anteriores, pessoal. Aqui não é um plano topográfico referenciado ao norte geodésico. Tá? Aqui é um plano topográfico horizontal com orientação arbitrária. Né? Por quê? Porque a gente já tem as coordenadas dos pontos, né, x e y, nesse plano topográfico com orientação arbitrária. Tá? Então a gente vai precisar de dois pontos aqui, né, que é o IFSC1 e o IFSC2 nesse sistema, e das suas coordenadas em UTM para conseguir fazer então, né, a devida conversão aí das coordenadas. Tá? Então é diferente dos exemplos anteriores, onde a gente entrou com a caderneta eletrônica, né, os dados brutos, ângulos e distâncias, e nós não estávamos interessados em coordenadas, né, em um plano topográfico x e y. A gente estava interessado em coordenadas geodésicas, ou algo nesse sentido, né, ou a área, mas no plano topográfico local. Né, então, não no valor das coordenadas, e sim no valor da área, né, no plano topográfico local. Enfim. E nesses casos, a gente poderia trabalhar com um plano topográfico local, né, cuja origem é o ponto médio ali, né, do levantamento GNSS. Né? Aqui é um exemplo diferente, tá? Então, novamente, a gente tem coordenadas, né, em um plano topográfico horizontal qualquer, que não é um plano topográfico local referenciado ao norte geodésico. Por isso, a gente vai precisar de dois pontos de controle para conseguir resolver, né, essa transformação para coordenadas TM e, consequentemente, para coordenadas geodésicas. Tá? Então, a gente vai trabalhar com o segundo caso aqui, ó, plano topográfico não referenciado ao norte geodésico, que é o plano topográfico que, de fato, né, a gente adotou lá no levantamento em campo. Tá? Aí ele vai pedir, ó, dois pontos de controle, né, o ponto de controle 1 e o ponto de controle 2. Aí aqui, pessoal, a gente tem que seguir a risca, né, o mesmo nome, né, que a gente vai adotar para esses pontos, né, que é o IFSC 1 e o IFSC 2, ó, porque depois quando a gente
importar o arquivo de coordenadas, né? Ele tem que saber que o ifsc1 que a gente definiu é o ifsc1 desse arquivo de texto, que o ifsc2 que a gente definiu é o ifsc2 desse arquivo de texto, tá? Então vamos lá, né? Então aqui, nome do ponto, ifsc, tudo maiúsculo, 1, tudo junto, sem espaço, né? Exatamente igual. ifsc1. Quanto que vale as suas coordenadas no plano topográfico local? Vale 1000 e 2000, né? Ó, então aqui, 1000 e 2000, tá? E o ponto 2? Ponto 2 é o ifsc2, tudo junto, tudo maiúsculo, né? Quanto que vale as suas coordenadas no sistema, no plano topográfico local, né? Aqui em x vale esse valor, né? 1178,565, e em y vale 2000 também. Então aqui, ó, x, esse valor, né? E em y, 2000. Beleza. Altitude média do plano topográfico. Agora aqui a gente tem que ter também atenção, ó, pessoal. Não é essas cotas arbitrárias, né? Foi simplesmente definido que a cota do IFSC lá em campo era 10 metros. Cota, tá? Arbitrário. Pelas altitudes elipsoidais do IFSC1 e do IFSC2, ó, nós conseguimos obter as suas altitudes normais, né? 2,49 e 2,68. Então aqui que a gente está falando de altitude, tá? Então qual a altitude que a gente pode definir para esse plano topográfico horizontal, né? Bom, pessoal, 2,49 e 2,68, né? Uma diferença praticamente nula aí quando a gente for pensar nas reduções, tá? Vamos adotar 2,5, tá? Então essa é a altitude do nosso plano topográfico de referência, né? O nosso plano topográfico horizontal, 2,5 metros, tá? E agora a gente tem que definir aqui, aí sim, né? As coordenadas georreferenciadas desses pontos. Então, para o IFSC1, vamos entrar ali com as coordenadas UTM, né? Fuso 22, Florianópolis, né? Conforme anunciado do exercício, hemisfério sul. E aí vamos lá, coordenada este e coordenada norte. Então vamos entrar aqui no arquivo de apoio, ó, apoio ao levantamento. E aí lembrando, né, pessoal, norte com norte, este com oeste. A norte tem um dígito a mais no hemisfério sul, né? Então aqui, coordenada norte é essa daqui, né? Vamos colar aqui. E a coordenada este é essa daqui, um dígito a menos. A gente vai lá e vai colocar aqui. Beleza, né? Ok. Para o ponto 2, o IFSC2, mesma coisa. Né? Então, coordenada UTM, fuso 22, hemisfério sul. Né? E vamos colar ali, né? Então aqui, ó, coordenada este do IFSC2, a gente cola na coordenada este do IFSC2. E a coordenada norte do IFSC2, a gente cola na coordenada norte do IFSC2. A altitude aqui, pessoal, por configuração, é a altitude média do plano topográfico, tá? Mas não tem problema, porque depois, né, a gente vai importar ali, né, enfim, o arquivo ali com as coordenadas, tá, dos pontos, e ele faz a transformação. Então, ok. E ok, né? Bom, configuração da geodésia pronta, né? A gente salva, né? Próximo passo, importar, então, a lista de pontos, né? Então, aqui, ó, pessoal, arquivo, importar, tá? Aí a gente vai na pasta que a gente está tendo os dados, né? Aqui é o exercício 37, levantamento imóvel Pântano do Sul. Abrir. Qual que é o nosso delimitador? Né? Nesse caso é o espaço, tá? Ele já reconheceu o automático, né? Vamos fechar aqui. Ó, é o espaço, né? Então, o mesmo do anterior, ele já acabou reconhecendo automático aqui. Vamos lá, né? Vamos... Ao invés de voltar tudo e configurar de novo, como a gente fez nos exemplos anteriores, vamos ver como a gente poderia simplesmente editar aqui pelos campos, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Primeira coluna, ponto visado, ok, né? Segunda coluna é a descrição, ó. Então a gente vai pegar e vai adicionar aqui a descrição e vai colocar para cima, ó, porque ela veio no último campo, ó. Então aqui, aqui, aqui. Então, ó, ponto visado, descrição. E aqui não é norte e este, né? Então a gente vai jogar o norte e o oeste de volta. E também não é altitude, né? Aqui é a coordenada z, porque é a cota no plano que a gente está trabalhando arbitrário. Então a gente vai voltar também à altitude.
E aí a gente vai informar aqui, ó, o x, né, depois o y e depois o z, que é a cota nesse plano topográfico horizontal, tá? Então, ponto visado, descrição, x, y, z, no plano topográfico, tá? Isso é uma caderneta de coordenadas. Ok. O nome da caderneta, a gente pode botar pontos, né? Os pontos do levantamento. Operação realizada com sucesso, tá? E aí, se a gente clicar em salvar, ó, pronto, né? Já está ali, ó, pessoal. O TM ou geodésicas, enfim. Por quê? Porque como a gente tem o IFSC1 e o IFSC2, tá? Ele, na configuração da geodésia, né? Ele já tem essas coordenadas geodésicas desses dois pontos, né? Coordenadas UTM, enfim. Então, com base nisso, ele consegue orientar o plano topográfico horizontal qualquer aqui, né? Com essa orientação arbitrária que a gente definiu, onde o azimuth do IFSC1 para o IFSC2 vale 90 graus, e consegue corrigir, né? Consegue corrigir para todos os demais pontos, tá? Pelas coordenadas ele calcula o KR das distâncias, enfim, e por esse ângulo de rotação ele consegue rotacionar ali os azimuths, tá? Então, ele consegue calcular as coordenadas geodésicas, latitude e longitude, para todos os demais, tá? Similar aos exemplos anteriores que a gente viu, né? De transformação de coordenadas TM para plano topográfico horizontal e vice-versa, né? Então tá aqui, ó. O que nos interessa nesse exemplo específico, né, seriam a latitude e a longitude, né, geodésicas, né, dos vértices de divisa do imóvel, né, o V1, o V2, o V3, o V4 e o V5. E claro, né, a gente levantou outros pontos aí, né, casa, rua, né, enfim, o ponto auxiliar lá da estação, né, mas nesse exemplo vamos supor que o que interessa é isso aqui, né, então as coordenadas geodésicas, latitude e longitude dos 5 vértices de divisa do imóvel, tá? E é isso, né? Então, nesse exemplo, poligonal aberta, né, sem controle, a gente poderia ter entrado com as coordenadas, né, x, y diretamente nesse plano topográfico horizontal qualquer, arbitrário, né, que a gente definiu, para obter, então, as coordenadas geodésicas, né? Uma vez que a gente conhece as coordenadas UTM de dois pontos, né, do levantamento, que é o IFSC1 e o IFSC2, tá? Aqui ele está fornecendo as cotas, né? Ele não está fornecendo as altitudes, mas não tem problema. Por quê? Porque a importância aqui da altitude é mais no sentido de fazer a correção, né, pessoal, das distâncias, né, do plano TM para o plano topográfico, tá? Então lá na geodésia é que importa, ó, pessoal. Configurações gerais, né, geodésia. Aqui é que importa a altitude média do plano topográfico. É com base nesse valor que ele vai fazer as reduções adequadas lá do FR, tá? Se eu quero, aqui ao invés de cotas, eu quero realmente as altitudes normais, bom, aí no meu arquivo de entrada ali, né, ao invés de eu entrar com aquelas cotas, 10, 10,20, enfim, eu iria pegar, ó, para todos os pontos do levantamento, né, eu ia ver quanto que vale a cota, que é 10, menos a altitude normal do IFSC1, né, que vai dar esse 2,49. Vamos arredondar para 2,5, deu 7,5 de diferença. Bom, então eu ia aplicar essa diferença, eu ia subtrair 7,5 metros de todas as cotas dos demais pontos, né, supondo ali um geoide com ondulação geoidal constante, né, que é o caso para uma área tão pequena, enfim. E com isso eu ia acabar convertendo ali as cotas, né, de todos os pontos para altitudes normais, tá? Supondo que essa diferença entre, né, as minhas cotas e as minhas altitudes normais seja constante, né? Então, o meu plano ali topográfico, né, horizontal de referência seja paralelo ao geóide, que vai ser o caso para uma região tão pequena aí, né? Então, só preciso saber esse deslocamento, né, esse shift inicial de um plano de referência para o outro, tá? Nesse exemplo, né, a gente assumiu 10 metros para o IFSC1 e a altitude normal dele calculada deu 2,49, que a gente vamos arredondar para 2,5. Então, mais ou menos 7 metros e meio a diferença, tá? Mas não é o caso desse exemplo, né, pessoal? Nesse exemplo, a gente está interessado nas coordenadas geodésicas, né, dos vértices da divisa. Mas se fosse o caso, né, então, ao invés de entrar com 10 aqui, a gente entrar com 2,49, né, aqui também, enfim, aplicar essa diferença constante de 7 metros e meio e para os demais também, tá? Com isso, então, a gente viu aí mais um exemplo, né, de integração de dados GNSS com dados da estação total. Diferença básica desse exemplo para os exemplos anteriores, a gente não entrou com um arquivo de medições, né, um arquivo de dados brutos, ângulos e distâncias
da estação total, né? A gente já entrou com um arquivo de coordenadas em um plano topográfico horizontal qualquer, né? Consequentemente, a gente não trabalhou com um plano topográfico local, né? Cuja origem ali é o ponto médio, né, do levantamento, enfim, né, virtual fictício. Aqui a gente entrou de fato, né, com um plano topográfico horizontal no qual foi realizado o levantamento, né? Então, com aquela orientação arbitrária de o azimuth do IFSC1 para o IFSC2 igual a 90 graus. Beleza? Então vamos fazer o encerramento aqui, né?